E aí, meus camaradas, tudo bem com vocês? Então, vamos começar esse vídeo, né, com aquilo que a gente encerrou no vídeo passado, que é justamente o fato de que a Rainha Elizabeth, né, nossa gloriosa Elizabeth I, não confunda a Elizabeth I com a segunda. A segunda é essa que está aí no poder, né, que não morre. Outra velha desgraçada que não morre, né, tem 200 mil anos e parece que vai sobreviver à Covid, à hecatombe nuclear, ao apocalipse zumbi, mas ela vai continuar aí, né? Enfim, a Rainha Elizabeth ela morreu, não deixou herdeiros, então a dinastia Tudor ela vai ser substituída pela dinastia dos Stuart, como eu expliquei para vocês, os primos, né? De Elizabeth I, os chamados reis escoceses, né? E aí, o primeiro a entrar é o Carlos I, Carlos I, que teve uma relação muito desgastada com. Perdão, não foi o Carlos. O Jaime, depois o Carlos. Jaime primeiro, depois o Carlos primeiro. E teve uma relação. Mas não importa que é o Carlos, né? Ele teve uma relação muito desgastada com o parlamento inglês. Lembrando, mais uma vez, lá com o Henrique VIII, né, naquele processo do ato de supremacia, o Henrique VIII ele quase conseguiu ali anular, né, a força do Conselho de Barões, que é o parlamento, comprando mesmo o apoio da nobreza com terras, né, tinha acabado de desapropriar as terras pertencentes à Igreja Católica dentro da Inglaterra, e com isso ele conseguiu, durante o seu governo, calar, né, vamos dizer assim, calar a boca da nobreza, impedir que ela se levantasse politicamente contra ele. Mas no reinado do Carlos isso não aconteceu. Por quê? Nós temos um cenário diferente. Não é só a nobreza agora que vai levantar a voz, mas a burguesia, tá? O parlamento inglês, você tinha a chamada Câmara dos Lordes, até hoje, a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. A Câmara dos Lordes é formada pelos nobres. Na Inglaterra de hoje você tem títulos de nobreza, cara. Barão, cavaleiro, né? Aquele cara lá do U2, não é do U2 não, gente. Rolling Stones lá, o Mick Jagger. Ele é cavaleiro, ele recebeu um título de nobreza, né? Por parte da rainha da Inglaterra, enfim. Na Câmara dos Lordes, você tinha a nobreza que apoiava o rei, a favor da ascensão absolutista, e a nobreza togada, que é a pequena nobreza, que é a nobreza que está se capitalizando, né? Você tem que lembrar disso, que isso é um processo que vai acontecer. Tem uma parte, principalmente a pequena nobreza, que percebe as vantagens do capitalismo, né? E deixam aquela vida aristocrática de lado e passa a investir na atividade do capital, na produção, principalmente a manufatura da lã, no caso da Inglaterra. E na Câmara dos Comuns você tem a atuação dos puritanos, conhecidos também como cabeças redondas. Os puritanos são os calvinistas ingleses, protestantes, burgueses, a fim de acabar com as intervenções do Estado inglês sobre a economia, flexibilizar a economia, enfim, toda aquela agenda liberal, né, de flexibilização da economia. Por outro lado, você tem um Carlos I, que é um rei, que vai fazer uma releitura do ato de supremacia, através de um documento que ficou conhecido como Petição de Direitos, aonde ele propõe uma interpretação da Carta Magna no sentido aonde que o poder real seria irrestrito. E ele ainda tentou dissolver o parlamento inglês, o Congresso, vamos dizer assim, né, da Inglaterra. Resultado, meu camarada, guerra civil. Tá? De um lado, você tem as forças do rei Carlos, a nobreza, que apoiava ali o aumento do absolutismo, a intensificação do absolutismo dentro da Inglaterra. Do outro lado, você tem as forças de oposição, que são as forças do parlamento, os cabeças redondas, liderados pelo Oliver Cromwell, né? São os puritanos, os chamados niveladores, né? Você também tem esse grupo que está ligado ali a essa pequena nobreza, né? No sentido dessa nobreza que não é mais uma nobreza aristocrática, que está se capitalizando, se tornando capitalista cada vez mais. E dessa forma nós temos uma grande guerra civil. Isso acontece por volta de 1640, aonde o rei Carlos vai ser derrotado, meus camaradas. Ele é derrotado. E, pasmem ou não,
pela primeira vez na história da Inglaterra, nós vamos ter uma experiência republicana. Pois é, o parlamento inglês se torna o principal órgão político da Inglaterra e escolhe o Oliver Cromwell, eu falei para vocês, né, que era o líder lá dos puritanos, dos calvinistas ingleses, escolhe o cara para ser o protetor vitalício da Inglaterra, uma espécie de um ditador, né, vamos dizer assim. E aí, com o apoio dos puritanos e da burguesia, nós temos a instauração da República Commonwealth, olha o nome do regime criado pelo Oliver Cromwell. O governo do Cromwell foi muito importante para consolidar a Inglaterra como uma potência comercial, naval, manufatureira e abrir o caminho, né, para a revolução industrial futuramente, tá? Com o apoio do parlamento inglês, o Oliver Cromwell conseguiu fazer a chamada atos de navegação, aonde houve todo um esforço por parte do Estado britânico em investir na ampliação da marinha mercante e da marinha de guerra da Inglaterra. Então foi nesse momento que a Inglaterra se transforma na Senhora dos Mares e controlando os mares, mesmo não tendo os maiores impérios coloniais, ela controla aquilo que sai desses impérios coloniais. Então, por isso que há uma grande transferência de riqueza para a Inglaterra. Muitos alunos não entendem. A gente fala assim, uma acumulação primitiva de capital, que permitiu que a Inglaterra se tornasse uma potência econômica e a Revolução Industrial. Os alunos falam, mas professor, como é que Portugal e a Espanha, tendo toda aquela riqueza nas mãos, por que eles não fizeram esse processo e esse processo foi feito pela Inglaterra? Porque essa riqueza ela foi transferida dos impérios ibéricos para os ingleses, através de relações econômicas extremamente desvantajosas para os países ibéricos, né? E é aquilo que eu sempre falo, enquanto a Espanha e Portugal estavam preocupados em forrar teto de igreja com ouro, os ingleses estavam preocupados em transformar esse ouro em riqueza, né? Em capital que gerasse mais riqueza. Então, tá vendo? Essa é a diferença. Por isso que houve essa transferência econômica e ao longo dos séculos, do século XVII e do século XVIII, a Inglaterra se tornou a maior potência do mundo. E o ato de navegação está aqui sim inserido, controlando os mares, controlando as rotas comerciais, eles controlam a riqueza, independentemente se eles produzem ou não essa riqueza. Sacou? Entenderam a jogada dos ingleses aqui? Então, nesse sentido, o governo do Cromwell foi muito bacana. Foi um outro momento muito delicado na questão das perseguições políticas e religiosas dentro da Inglaterra. Muita gente da Inglaterra fugiu no século XVII para o Novo Mundo, para as 13 colônias, com o objetivo de recomeçar a vida dentro daquele parâmetro do perfil do colono típico das 13 colônias, que virou os Estados Unidos. Então não caia na conversa de boteco, né? Se a gente fosse colonizado pelos ingleses seria diferente. Não. O perfil de colono que foi para as 13 colônias é um perfil diferente. Não tem nada a ver, é um outro processo histórico. Agora, o Cromwell não viveu para sempre, obviamente, né? Ele morreu e foi substituído pelo filho. Olha que coisa, né? Uma espécie de uma ditadura vitalícia, né? Uma república, mas que não era uma república, enfim. Só que o filho não tinha o mesmo prestígio, não tinha a mesma força política do pai. Resultado, o parlamento discutiu e resolveu reestabelecer a monarquia na Inglaterra, né? Mais uma vez, os Stuarts foram reconduzidos ao trono. Jaime I, depois o Carlos II. Carlos II primeiro e depois o Jaime II. O Carlos, ele iniciou a política de restauração do absolutismo. Os caras não aprenderam, né? Sofreram a revolução. O Carlos I foi preso, foi decapitado por tentar implementar o absolutismo e passar por cima da vontade popular. Mas, enfim, não aprendeu. No seu governo do Carlos II, ele tenta de novo essa restauração do absolutismo. E o Jaime II é o cara que vai pro pau. Que fala, não, eu vou voltar ao absolutismo. Não aceito ser rei com poderes limitados.
mais uma vez nós temos uma outra revolta, que é a chamada Revolução Gloriosa de 1688, tá? Que opõe forças do rei, absolutistas, burguesia, puritanos, né? Baixa nobreza, capitalistas ali já alinhadas com o desenvolvimento econômico do comércio, e essas duas visões de mundo se degladiam. E quem legitima esse grupo de oposição aos reis absolutistas, do ponto de vista da ideologia? O liberalismo do Locke. Então o Locke é o cara que está vivendo ali, naquele momento, e está fazendo a leitura correta daquele momento. Por isso que o Locke é importantíssimo dentro desse processo de análise da história, né, do liberalismo, dos movimentos sociais que vão estabelecer o Estado moderno, né, contemporâneo, como nós temos no formato de hoje. Então esse movimento de oposição, cara, antes você pensar da onde, dentro da Europa, um rei absolutista teria sua ordem contestada. Isso não, imagina um Luís XIV dando uma ordem e alguém fala, não, o senhor está errado. Sacou? A profundidade desse enfrentamento. Enfim, como é que essa revolução ela se encerrou? Foi muito interessante. O Jaime II foi derrotado, mais uma guerra civil, mais uma onda de migrações para a América do Norte. Ele foi preso e decapitado, morto. Quando você corta a cabeça de um rei, cara, é um recado muito, muito contundente que você está dando ali, né, cara? Tá mostrando que não é para seguir esse caminho. E aí é o seguinte, o Jaime, ele não tinha herdeiros, né? Ele tinha uma filha, uma princesa. E o parlamento queria manter a monarquia e fez o quê? Procurou um nobre na Europa, uma família nobiliárquica, para se casar com essa princesa. Só que o casamento seria selado se esse nobre aceitasse obedecer à Constituição, à Carta Magna, e as decisões do parlamento britânico. E quem aceitou foi um cara da Holanda, chamado Guilherme de Orange, né? Ele aceitou, não, eu quero ser rei da Inglaterra, morar lá no Palácio de Buckingham, mordomia, de boa. Não, que esse negócio de ser absolutista, não tá nem aí, cara. E aí ele aceita, né? E aí o Guilherme de Orange se casa com a filha do rei Jaime II, e nós temos a dinastia que está no poder até hoje da Inglaterra. Então a rainha Elizabeth II, ela é descendente do Guilherme de Orange e dessa princesa, né? A dinastia Stuart, ela existe até hoje, e por causa justamente desse rearranjo que foi feito aqui no final do século XVII. Ou seja, a Inglaterra, ela passou pela sua revolução liberal burguesa um século antes da França e um século e meio antes de toda a Europa. E isso dá uma vantagem enorme à Inglaterra, né, no século XVIII para o desenvolvimento do capitalismo e da industrialização. Porque aí você vai ter um Estado, uma sociedade, né, que pensam o mesmo modelo de organização econômica e social. Isso é a chave para o sucesso do modelo inglês. Beleza? Revolução essa, não custa, né, lembrar novamente, do ponto de vista ideológico, influenciado pelo liberalismo político do Adam Smith, que vai influenciar o iluminismo francês, que vai ser a base ideológica da Revolução Francesa, de 1789. Então, entenda a Revolução Gloriosa, de 1688, como a correspondente a Revolução Francesa da Inglaterra. Sacou? Só que ela aconteceu um século antes da Inglaterra, da França, do 1789. É isso que eu estou querendo dizer aqui para vocês. Certinho? Então, com isso, a gente encerra esse capítulo, né? Se eu não me engano, é o 5 do Antigo Regime. Falamos de todos, né, esses aspectos, e é importante sim, as revoluções inglesas, elas têm um ponto muito importante, né, para a gente entender a dinâmica do século XVIII, até porque o próximo conteúdo que nós vamos começar a trabalhar é a Revolução Industrial, né, e para entender como o capitalismo industrial se estabelece na Inglaterra, aqui é a chave. O primeiro passo foi dado justamente durante essas duas revoluções.
Tome cuidado para você não confundir a Revolução de 1640, né, que é a Revolução puritana, com a Revolução Gloriosa de 1688. Elas têm diferenças. Então, fiquem com Deus. Até a próxima.